Hello, boa noite. Mais uma live terapia de toda terça-feira. Muito bem-vindos. Quem tá chegando agora, quem vai acompanhar depois. Boa noite. Oi, Helenara, tudo bem? Bom, enquanto o pessoal vai chegando, deixa eu tentar já colocar o tema da live aqui. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui nos comentários. Tudo bem, gente? Boa noite, pessoal que tá entrando. Helenara, boa noite. Alfredo, Loira, tudo bem? Obrigada pela companhia. Gente, vamos lá então. Eu vou começar aqui enquanto o pessoal vai chegando, depois quem vai acompanhar. Fábio, tudo bem? Bom, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela companhia. Sejam bem-vindos aqui. Então, quem não me conhece, quem tá chegando pela primeira vez, eu sou a Thaís, sou psicoterapeuta holística, fico aqui em Porto Alegre, no sul do Brasil. Tudo bom, Loira? E há mais de 10 anos que eu tô na área como psicoterapeuta holística, há mais de 20 na área da espiritualidade, eu tenho uma caminhada longa aí nessa área. E como toda terça-feira a gente faz a nossa live terapia. Deixa eu ver se voltou. Não sei se é a minha internet. Bom, vamos lá. Qualquer coisa, se começar a oscilar muito, eu tento tirar aqui o Wi-Fi e fico no 4G. Oi, Marcos, tudo bem? Boa noite. E hoje o nosso tema, olha, a live de hoje foi uma, né, das votações ali da enquete que eu tinha feito. E até para minha surpresa, ela foi muito bem votada, que é Desvendando as Leis do Kybalion para Viver um Amor de Alma. Então, quem nunca ouviu falar, quem não sabe o que eu tô falando, não faz ideia do que é Kybalion, fica aqui comigo, que em seguidinha tu vai entender. E quem tá aqui acompanhando ao vivo, seja bem-vindo. Quem vai acompanhar depois, que eu sempre deixo ali no meu feed do Instagram e também lá no meu canal do YouTube. Quem quer me seguir por lá, tem bastante conteúdo, várias meditações guiadas. É só colocar lá Vida Bem Feliz no YouTube que tu me encontra por lá também. Meu canal é bem grande por lá. Quem quiser aproveitar aqui o aviãozinho e encaminhar para alguém, fica à vontade. Me ajuda também a chamar mais gente pra cá. Bom, o Kybalion, gente, na verdade segue aí as tradições herméticas, né? É isso que a gente vai falar hoje, são ensinamentos milenares. Então, tem um livro pequeno, assim, que eu não tenho ele aqui à mão porque eu tenho ele digital. Mas quem quer se aprofundar mais, eu também recomendo esse aqui, ó, que é Para Entender o Kybalion, da Lúcia Helena Galvão, que ela destrincha, assim, de uma forma muito mais fácil de entendimento. Então, quem não tem o Kybalion original e quiser ler, enfim, saber um pouquinho mais, tá oscilando aqui, né? Eu acho que eu vou, se mais uma vez oscilar, eu vou desativar meu Wi-Fi e vou tentar no 4G. Então, quem não tem o livro Kybalion e pensa em estudar, eu recomendo esse da Lúcia Helena Galvão, que é Para Entender o Kybalion. Ele é uma leitura super simples, com aplicações práticas para o nosso dia a dia. E aí, então, o Kybalion, então, são tradições herméticas de muito, muito tempo, que traz pra gente, assim, várias leis, são 7 leis, na verdade, atemporais, universais, que faz parte de absolutamente tudo na nossa vida. Então eu peguei essas 7 leis e adaptei para que a gente possa, de uma forma prática, trazer aqui para as questões dos relacionamentos afetivos, que é o que a gente vem falando nas últimas semanas. Então, como que a gente pode utilizar essas 7 leis do Kybalion ao nosso favor para atrair um amor de alma, né? A gente vem falando nas últimas semanas várias ideias, práticas, conteúdos ligados a isso. E esse tema na votação, né, o que eu fiz acho que umas 3 semanas atrás, pra minha surpresa foi muito votado, né, porque eu achei que a maioria das pessoas não soubesse muito bem o que é o Kybalion e muita gente pediu essa live de hoje, então eu me aprofundei nas 7 leis aqui do Kybalion e adaptei como que a gente pode utilizar essas 7 leis para atrair um amor de alma.
Então, como de costume, né, vocês sabem, quem não me acompanhou antes, mas tá me acompanhando aqui, sabe que eu, toda terça-feira que eu faço a minha live terapia, eu tenho a minha cola aqui na frente, porque eu pego e faço todo o conteúdo que eu quero falar pra vocês antes, eu organizo. E quem me acompanha aqui no dia a dia sabe que esse horário é bem desafiador pra mim, porque eu acordo às 5 da manhã todos os dias. Então, estar aqui às 21 horas fazendo uma live, a minha mente já não funciona muito bem, né? Então, vocês me ajudem como de praxe, tá? Então, deixa eu separar aqui o que eu queria falar pra vocês, pra gente começar contextualizando as leis do Kybalion, né? Então, antes da gente se aprofundar, como que a gente vai fazer para utilizar na prática essas 7 leis do Kybalion para atrair esse amor de alma, né? A gente vai entender melhor, de uma forma mais sólida e compreender o que são essas leis do Kybalion. Então, que são originárias das leis herméticas, da tradição hermética, né? São 7 princípios fundamentais que regem a existência de absolutamente tudo no universo, absolutamente tudo. E agora quem fica aqui vai entender um pouquinho mais. Então, essas 7 leis, elas proporcionam uma visão holística do todo, da realidade, e também nos dão algumas orientações valiosas de como que a gente pode viver a nossa vida, como que a gente pode entender melhor. E quem quiser se aprofundar mais sobre o Kybalion, é um livro pequeno, mas que tem muito conteúdo para que a gente reflita. E esse aqui que a Lucelena Galvão sugere, ela traz aplicações bem práticas para o nosso dia a dia. Por isso que eu recomendo esse aqui, que é de uma leitura mais facilitada para quem não quer adquirir o Kybalion e depois tentar entender, já pode adquirir esse da Lucelena, que ela já destrincha de uma forma mais fácil. Então vamos começar pela lei número 1, pela primeira lei das 7, tá? A primeira lei do Kybalion é a lei do mentalismo. E o que é isso, né? Que tudo é mente. O universo é mental. E como que a gente pode trazer isso para se relacionar com o amor, né? Entendendo que a criação do amor começa na nossa... Tá oscilando aqui, né? Pera aí um pouquinho, deixa eu desativar o Wi-Fi, vamos ver se não vai cair. Vou deixar no 4G só. Voltou agora, né, gente? Desativei aqui o Wi-Fi. Vamos ver se no 4G não oscila mais. Hoje tá super ruim aqui. Não sei se é por conta da ventania que tá. Vamos ver se no 4G melhora. Desativei o Wi-Fi. Então vamos lá. A primeira lei do Kybalion, a lei do mentalismo. Tudo é mente, tudo está na mente, né? Tudo começa na nossa mente. Então a gente precisa começar a nutrir pensamentos positivos sobre o nosso relacionamento ou sobre o tipo de relacionamento que a gente quer atrair, que a gente quer viver e visualizar essa conexão forte e saudável. Por quê? Porque a nossa mente molda a nossa realidade. E aí, a partir disso, a gente começa então a florescer, a dar realmente forma àquilo que a gente quer. Então, a primeira lei é a lei do mentalismo. Tudo é mente, tudo começa na nossa mente. Então, olha a importância da gente nutrir os pensamentos positivos para a gente já começar a visualizar aquilo que a gente quer viver, né? Então, essa é a primeira lei do Kybalion. A segunda lei do Kybalion é a lei da correspondência. Como é acima, é abaixo. Como é dentro, é fora. E aí, relacionando essa lei da correspondência ao amor, a gente vai perceber como as nossas relações externas refletem o nosso mundo interno, né? Como é dentro, é fora, acima, abaixo. Então, a lei da correspondência vem nos mostrar isso, né? Que essa harmonia interna conosco, ela é essencial para que a gente possa, então, adaptando aqui para a questão dos relacionamentos, para que a gente possa criar esses relacionamentos equilibrados. Então, quando a gente cultiva a nossa paz interior, a gente começa a ver essa paz refletida no nosso relacionamento ou no tipo de relacionamento que a gente está mentalizando com a lei do mentalismo, né? Para que a gente possa adquirir. Então, primeiro, antes da gente atrair, conquistar o tipo de relação que a gente quer, o amor de alma, que como a gente falou, nós precisamos ser essa mudança primeiro. Precisa começar por nós. A lei da correspondência fala que a gente precisa começar no nosso interior. A gente precisa ser isso que a gente quer.
E aí a gente vai observar como essa harmonia interna, como essa mudança que a gente faz no nosso interior vai se desdobrar naturalmente no nosso mundo interno. Então, se a gente está num estado de muita agitação interna, se a gente está num estado de talvez desregulação emocional, de muita ansiedade, né? Se a gente está nesse estado, provavelmente esse é o tipo de vibração que a gente está emanando. A gente já vai falar um pouquinho mais da lei da vibração, mas a correspondência a esse nosso mundo interno vai ser exatamente isso que a gente vai atrair. Então, a importância da gente organizar primeiro o nosso mundo interno, da gente ser realmente isso que a gente está buscando, porque nessa lei de correspondência, de uma forma harmônica, a gente vai atrair fora de nós aquilo que a gente está vibrando no nosso mundo interno. Então, essa é a segunda lei do Kybalion, a lei da correspondência. A terceira lei do Kybalion, que eu acabei de dar um spoiler, então, é a lei da vibração. E a lei da vibração no Kybalion fala que nada, absolutamente nada está parado no universo. Tudo se move, tudo vibra. Então, quando a gente pensa que aqui no mundo físico, né, por exemplo, minha taça d'água aqui, né, que é sólida, que é material, e aparentemente ela é aqui sólida, na verdade, se a gente colocar ela aqui num microscópio, a gente vai ver que ela não tem nada sólido, né? Que tudo que tá aqui tá vibrando, tudo tá se movimentando, né? Que os átomos que estão aqui, que formam a matéria, vibra, né? Oi, Lê, tudo bem? Boa noite, Leandro, tudo bom? Obrigada aqui por ter vindo, beijo pra ti. Então, assim, tudo que a gente tá vendo no mundo físico aqui, na verdade, não tem nada parado, né? Então, mesmo aqui o que aparentemente é sólido, é matéria sim, porque é a energia condensada. Mas se ela é energia, ela vibra. Então, a lei da vibração no Kybalion vem falar justamente isso, que tudo, absolutamente tudo no universo se move, nada está parado, tudo vibra. Portanto, né, como as vibrações energéticas influenciam absolutamente tudo, trazendo então para a questão dos relacionamentos, né? Óbvio que essa vibração ela também influencia os relacionamentos, né? Os nossos relacionamentos afetivos, né? A forma que a gente se relaciona. E com isso dito, a gente já pode ter uma ideia que as energias compatíveis se atraem. E aí voltamos, né, o que eu falei antes da lei da correspondência, assim como dentro, fora, assim como está acima, abaixo. Então olha a importância como uma lei vai se ligando na outra e a importância da gente trabalhar, começar na gente mesmo, para que de uma forma natural a gente também entre em compatibilidade, em sincronicidade com exatamente aquilo que nós somos, né? Então a lei da vibração vai falar justamente isso, que as energias compatíveis atraem. Então se a gente está falando aqui que a gente quer encontrar, atrair, viver um amor de alma, a gente precisa manter a nossa vibração elevada. E como que a gente faz isso? Primeiro, pelo amor próprio, pela gratidão, pela compaixão, pelo perdão, começando também pelo auto-perdão, que às vezes a gente esquece. Olha só, meu amigo Otávio, tudo bem, Otávio? Obrigada pela companhia aqui, boa noite. Então, para a gente se afinizar, né, na lei da vibração, lembrando que a gente precisa começar pela gente, sempre começa pela gente. Aí quando eu bato na tecla que nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós, que às vezes parece meio clichê, a gente começa a ver que tem uma explicação por trás e que não é clichê. Então eu preciso cuidar de mim, de como que eu estou vibrando, de como que estão os meus padrões de pensamentos, de sentimentos, o que que eu estou colocando, me nutrindo. E quando eu falo nutrindo, não apenas, né, no que eu estou me nutrindo de uma forma alimentar, mas também nutrindo meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções, porque tudo isso é vibração. Então é muito importante que a gente cuide, né, daquilo que a gente está vibrando, para que a gente vá elevar a nossa vibração. À medida que a gente vai elevando o nosso padrão vibracional, a gente consequentemente vai atraindo conexões mais adequadas a esse nosso padrão, e aí a gente começa a se aprofundar nas nossas conexões de alma. A quarta lei do Kybalion é a lei da polaridade. A lei da polaridade vem nos mostrar que tudo é duplo,
tudo tem polos, absolutamente tudo no universo tem polos, né? Tudo tem o lado oposto. Exatamente, Edu, tudo bem? Boa noite, vibrações positivas, é isso aí. Porque imagina só, né, se a gente tá falando aqui em atrair um amor de alma, né, que a gente tá trazendo as leis do Kybalion para a questão dos relacionamentos afetivos. Como que se eu estou e sou, né, porque se a gente está, nós somos, né, vibrando negativamente, vibrando num grau, sei lá, de ansiedade, de tristeza, de raiva, seja lá o que for, como que a gente quer atrair algo que não esteja nessa vibração? Não tem como, né? Então a gente começa pela gente para que compatível conosco esteja a outra pessoa na mesma vibração. E aí entrando então na lei da polaridade, que é a quarta lei do Kybalion, vem nos mostrar que tudo no universo é duplo, tudo tem polos, né? Tudo tem o oposto. Então se a gente lembrar que tem dia, tem noite, tem frio, tem calor, que mais? Tem sol, tem lua, absolutamente tudo no universo tem dois polos. Tá passando um avião bem aqui em cima, né? Dá pra ouvir, eu acho que vocês conseguem ouvir. Então quando a gente entende isso, que tudo tem dois polos, quando a gente traz para o campo afetivo aqui dos relacionamentos, a gente vai entender as polaridades no amor. Então a gente vai aprender também a abraçar as dualidades que acontecem, assim como dar e receber, né, para que a gente possa ir construindo essas relações mais saudáveis. Lembrando que as polaridades, elas se complementam, então uma não é mais importante que a outra. Depois a gente vai falar um pouquinho mais à frente das energias yin e yang, feminino e masculino, porque às vezes tem umas distorções. As polaridades, elas são complementares, opostas e complementares. Assim como a gente tem o dia, tem a noite, tem o sol, tem a lua, tem o frio, tem o calor, ou seja, nenhuma é mais importante que a outra. Ambas são simplesmente opostas e complementares. Então, quando a gente aceita e entende as diferenças no relacionamento, porque são polaridades, são opostas, essa é uma oportunidade de crescimento mútuo. E aí, né, esse elo vai se fortificando e vai enriquecendo a nossa experiência com o outro, com a outra pessoa. Então, essa é a lei da polaridade. A quinta lei do Kybalion é a lei do ritmo. A lei do ritmo vem lembrar que tudo tem fluxo e refluxo, né? A lei do ritmo, às vezes, é representada por um pêndulo. Então, que a gente sempre lembra que tudo vai e tudo volta, né? Lembra que nada tá parado, tudo tá em movimento, como a gente falou na lei da vibração? A lei do ritmo vem nos lembrar desse fluxo e refluxo, né? Que tudo tem as suas marés, tudo sobe, desce, né? Tá sempre nesse fluxo, que são os ciclos naturais. E como que a gente traz esses ciclos naturais para o amor? Respeitando, né, os ciclos do próprio relacionamento, compreendendo que às vezes tem momentos de expansão, às vezes terão momentos de contração e que a paciência é a chave ali para dar essa liga, para que a gente possa transitar nesse pêndulo, nessa lei do ritmo, como se fosse realmente uma dança entre os dois, né? Nem sempre vai ser tudo nas maravilhas e nem sempre a gente vai estar também na maré baixa. Lembrar que existe essa dança, esse ritmo que é natural, é um ciclo natural da vida. Lembrar que o pêndulo, se o pêndulo vai muito para um extremo, esse pêndulo vai voltar para o outro extremo. Então, tentar nessa lei de ritmo encontrar o caminho do meio, encontrar o equilíbrio, para que o pêndulo fique o mais equilibrado possível, que ele vá para um lado, vá para o outro, mas que ele não vá muito, porque quanto mais esse pêndulo for para um lado, mais também ele vai ter força para voltar. Então, tudo na natureza tem esses ciclos naturais, é a lei do ritmo. A sexta lei do Kybalion é a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito vem nos mostrar que toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa, né? Então, como que essas nossas ações podem impactar no nosso relacionamento, né? Nesse amor de alma, como a gente está falando. Lembrando que cada ação nossa tem uma reação, né? Cada ação gera uma reação. Para assim, dessa forma, a gente estar consciente das nossas escolhas e das nossas ações, porque elas que vão moldar a dinâmica do nosso relacionamento. O amor é a causa e o amor também é o efeito desejado. Então, quando a gente lembra que existe a lei de causa e efeito, né? Que para toda causa tem o seu efeito,
a gente fica mais atento às nossas ações, sabendo que todas as nossas escolhas terão um resultado, né? Então, a lei de causa e efeito é a 6ª lei do Kybalion. E a 7ª lei do Kybalion, que eu também já dei um spoiler antes, é a lei do gênero, né? E aí a gente vai entrar um pouquinho no feminino e masculino aqui. A lei do gênero vem nos mostrar e dizer, né, que no universo o gênero está em tudo, porque absolutamente tudo no universo tem os princípios masculino e feminino. As energias masculina e feminina estão em tudo, absolutamente tudo na natureza, né? E isso às vezes também gera um pouquinho de confusão. E aí a gente precisa encontrar o equilíbrio, que é fundamental, né? Que a gente, por exemplo, quando eu falo que absolutamente tudo na natureza tem as energias feminino e masculino, o yin e o yang, né? Que isso já vem também de muito tempo, né? Se a gente for estudar, a gente já fez uma live aqui umas semanas atrás sobre as energias feminina e masculina, e a gente percebe que tudo na natureza tem energia feminina e masculina, como eu citei antes, dia e noite, sol e lua, quente e frio, tudo isso é energia feminina e masculina, né? Que, de novo, são energias opostas e complementares, nenhuma é mais importante que a outra, ambas são opostas e complementares. Nós temos o feminino e o masculino dentro de nós. Todos, homens e mulheres, né? Temos masculino e feminino. Por quê? Porque somos 50% o nosso pai e 50% a nossa mãe. Então, juntando 50% do nosso pai e 50% da nossa mãe, né? Dá nós, 100%, obviamente. Então, todos nós, sem exceção, temos energia feminina e masculina dentro de nós. Porém, eu, como mulher, me identifico e fico de uma forma mais natural utilizando a energia feminina no relacionamento, enquanto que o homem naturalmente vai se identificar e se sentir melhor, com mais bem-estar, utilizando a energia masculina no relacionamento. Então, absolutamente tudo na natureza tem ambas energias, né? É a lei do gênero, masculino e feminino. E quando a gente entende isso, e de novo a gente entende essa dança do feminino e do masculino, e a gente aprende a integrar elas no nosso relacionamento, tudo flui de uma forma mais dinâmica, mais simples, mais fácil, porque na maioria das vezes, quando a gente está em relações disfuncionais, tóxicas, abusivas ou que não são relações saudáveis, é porque estamos numa relação despolarizada. Muitas vezes estão ambos nas energias masculina e aí não dá liga, né? Não dá essa liga, simplesmente vira uma competição, cabo de guerra, como se fosse um homem com outro homem. Ou então está tão despolarizada que, por exemplo, a mulher pode estar na energia masculina de forma excessiva, comandando, liderando, controlando, e o parceiro, se for homem no caso, pode estar na energia feminina dentro do relacionamento, que também não é saudável, que vai ficar ali apático, que não vai ter a iniciativa, e isso despolariza a relação, que é o que acontece na maioria dos casos que a gente percebe hoje em dia. Então, por isso que é importante a gente entender sobre isso, para que a gente, de uma forma consciente, traga para o nosso dia e que a gente, né, de uma forma também consciente, saiba como se manter na nossa polaridade correta dentro do relacionamento afetivo, que eu tô falando, né, no caso das energias masculina e feminina, para que dê essa liga, para que a relação também se desenvolva, né? A gente já falou mais detalhado sobre as energias masculina e feminina numa live há umas semanas atrás, tá ali no meu feed, quem quiser rever essa live aí. Então, a aplicação, né, dessas leis, das 7 leis do Kybalion na prática, para viver um amor de alma, assim, pra gente resumir basicamente essas 7 leis, né? Vamos lá. Lembrando, então, que se a gente cultivar uma mente amorosa, a gente vai ativar a primeira lei, que é a lei do mentalismo. Lembra que eu falei? A primeira lei, a lei do mentalismo? Quando a gente cultiva esses pensamentos amorosos, pensamentos positivos, a gente atrai experiências mais enriquecedoras. Então, essa primeira lei, a lei do mentalismo do Kybalion, a gente vai lembrar dela quando a gente lembrar de cultivar na mente esses pensamentos de uma forma mais amorosa, mais positiva mesmo, né? Lembrando que absolutamente tudo começa na mente. Assim a gente ativa a primeira lei do Kybalion, que é a lei do mentalismo.
E aí quando a gente parte para fazer esse equilíbrio interior e exterior, aquilo que está dentro de mim, aquilo que está fora de mim, a gente passa a aplicar a segunda lei do Kybalion, que é a lei da correspondência. Lembra? Tudo que está dentro, está fora, está acima, está abaixo. Então a gente vai entendendo como que o nosso estado emocional interno ele impacta diretamente na qualidade dos nossos relacionamentos externos. Porque lembra a lei da correspondência do Kybalion, né? Que é a segunda lei, vem falar justamente isso. Tudo começa comigo, tudo que está dentro de mim impacta o que está fora. Lembrando disso, essa lei do Kybalion, a lei da correspondência, eu vou lembrar de me regular emocionalmente, de me manter de uma forma mais centrada, mais harmônica, para que o meu interior possa, então, possa externalizar, né, naquilo que eu tô vivenciando com o meu parceiro, né, a mesma sintonia que eu tô do lado de dentro. Tudo que tá dentro tá fora, né? Então, dessa forma a gente ativa a segunda lei do Kybalion. Oi, Vi, boa noite. Gente, eu tô falando bastante coisa. Se alguém tiver dúvida e quiser botar no chat, tomar uma aguinha aqui que eu já tô com a garganta seca. Tá muito complicado aí? Tem muita informação? O que vocês estão achando aí? É muita coisa essas 7 leis do Kybalion aí. Eu tô fazendo esse gancho aí pra gente pegar as leis herméticas que o Kybalion traz, que são essas 7 leis, e a gente adaptar então pra viver um amor de alma, né? Se sintonizar pra atrair e viver esse amor de alma. Se alguém tiver dúvida, sugestão, pergunta, enfim, coloca no chat. Vamos bater um papo aqui, que aí vocês me ajudam também. Então, seguindo aqui, eu falei então, né, que o nosso interior vai impactar o nosso mundo externo, né? Essa é a forma que a gente ativa a lei da correspondência, né? Esse equilíbrio interno e externo. E aí, a partir do momento que a gente começa a elevar a nossa vibração, a vibrar mais no amor, como a gente falou, a gente então passa a ativar, de acordo com o Kybalion, a lei da vibração, que é a terceira lei do Kybalion. Então a gente vai encontrar de uma forma prática como que a gente faz para elevar a nossa energia amorosa, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, praticando o auto-amor, a compaixão, a gratidão, o perdão, né? O auto-perdão também, que às vezes a gente se chicoteia. Dessa forma, então, a gente vai elevando o nosso padrão vibracional, tendo sentimentos e emoções mais amorosos, e a gente então passa a ativar a terceira lei do Kybalion, que é a lei da vibração, né? E aí então, quando a gente começa a integrar as dualidades do amor, porque nem sempre vai ser tudo de uma forma ou de outra, lembra que a gente já falou um pouquinho sobre isso? Quando a gente começa a integrar essas dualidades, a gente então começa a ativar a lei da polaridade, que o Kybalion traz, que é a quarta lei. E aí a gente começa a entender como é que a gente vai abraçando essas dualidades que o amor vai trazendo no nosso dia a dia, os desafios, né? Aceitando e harmonizando esses opostos, os conflitos, o que vai surgindo, porque daí a gente vai criando essa relação mais completa, entendendo esses polos, essa polaridade que a gente já falou um pouco, e absorvendo, integrando essas diferenças, né? Porque isso faz parte da lei da polaridade. E aí a gente vai seguindo nesse fluxo, fluindo com esses ciclos, né? Fluindo, então a gente passa a integrar as polaridades, as dualidades, e aí a gente vai fluindo com esse ciclo, e aí a gente passa então a aplicar a quinta lei do Kybalion, que é a lei do ritmo, que eu falei um pouquinho ali do pêndulo, como se fosse uma dança. A gente vai reconhecendo e respeitando esses ciclos naturais dos relacionamentos que acontecem com todos e vai se adaptando a essas mudanças que vão acontecendo com uma certa sabedoria, né? Lembrando de respeitar essas diferenças, esses desafios, como a gente falou, das polaridades, dos opostos, e aí fluindo com essa dança, a gente vai dando esse ritmo e respeitando esses ciclos naturais que acontecem, entendendo, absorvendo, tendo sabedoria para lidar com essas mudanças e ativando a quinta lei do Kybalion, então, que é a lei do ritmo. E dessa forma a gente vai trazendo ainda mais consciência nas nossas ações, né, de uma forma mais amorosa,
a gente vai trazendo mais consciência, elevando a nossa consciência nas coisas que nós escolhemos fazer, na forma que a gente fala, como que isso impacta, porque daí dessa forma a gente está ativando a sexta lei do Kybalion, que a gente já falou também, que é a lei de causa e efeito, entendendo a importância de agir com consciência e tendo responsabilidade nas nossas relações, porque dessa forma a gente vai cultivando esse amor que vai crescendo de uma forma mútua, né? Quando a gente vai tendo mais consciência nas nossas relações, a gente permite então que a lei de causa e efeito seja assertiva, porque a gente sabe que para cada ação nossa corresponde uma reação. A lei de causa e efeito vem nos lembrar disso. E aí dessa forma a gente traz ainda mais equilíbrio na nossa relação, quando a gente, então, dessa forma equilibrada, permite que as energias masculina e feminina dentro do relacionamento tenham seu espaço, entendendo que dentro da relação, por exemplo, eu como mulher, vou me manter mais tempo na minha energia feminina e deixar o meu parceiro na energia masculina, né? Ou vice-versa, no caso, se, enfim, estamos falando de outros tipos de relação, né? Então, eu me mantenho equilibrada na minha energia dentro da relação de uma forma ativando a minha energia feminina e dando espaço para que o meu parceiro, o meu companheiro, esteja mais na energia masculina dele ativada. E aí a gente está ativando e abordando a sétima lei do Kybalion, que é a lei do gênero, onde a gente equilibra as energias masculina e feminina e promove, então, essa harmonia no relacionamento, no nosso amor de alma aí que a gente tá falando, né? Então, essa forma foi a forma que eu adaptei as 7 leis do Kybalion para que a gente possa vivenciar esse amor de alma. Assim a gente traz mais harmonia, mais equilíbrio, e aí a gente começa então a desvendar de uma forma prática como a gente pode utilizar essas leis do Kybalion, que tem tanta sabedoria milenar que vem, né, das tradições herméticas, para que a gente vivencie esse nosso amor de alma. Quando a gente vai compreendendo esses princípios das leis do Kybalion e adaptando para a nossa realidade, aqui no caso para esse amor de alma, a gente começa a transformar as nossas relações e a gente começa a criar esse espaço de crescimento mútuo, trazendo essa compreensão mais profunda e aí realmente vivendo uma verdadeira conexão de alma, que é isso que a gente busca, que é isso que a gente quer. Então, eu espero que esses ensinamentos aqui, que essa adaptação das leis, né, essa abordagem mais prática que eu trouxe aqui, que eu adaptei, possa inspirar aqui quem está assistindo, quem vai assistir depois, para que consiga te ajudar a vivenciar no teu dia a dia, ou mesmo se tu tá aí, né, buscando esse amor de alma, já te preparar para que tu possa compartilhar com essa outra pessoa esse amor que transcende aqui as barreiras do tempo, do espaço, as barreiras do nosso mundo físico, e assim a gente vai cada vez mais elevando aqui a nossa vibração. Como eu falei esses tempos aí, não sei se foi na live, acho que de umas 2 semanas atrás, o objetivo de uma relação de casal, uma relação afetiva, além de cada um dos indivíduos se melhorar, evoluir, o objetivo dessa relação é fazer com que a gente evolua também enquanto casal. Porque quando ambos evoluem, a gente automaticamente vai elevando a vibração de uma forma amorosa e com isso a gente vai também expandindo essa energia amorosa para quem está à nossa volta e, consequentemente, com essa aura de energia, de vibração mais amorosa, a gente está auxiliando o nosso entorno, a vibração do nosso planeta a evoluir. A gente anda com o nosso mundo, né, tão necessitado de amor, com as vibrações tão densas, tão baixas, mas a gente não pode se prender às coisas que nós não temos controle. A gente só pode fazer a nossa parte, lembra, começando pela gente mesmo, aquilo que está dentro tá fora. Então, se cada um fizer a sua parte, se preocupar, né, e procurar também elevar as vibrações dentro de cada um, entendendo todas essas 7 leis que eu trouxe, que são leis que são aplicáveis para o nosso cotidiano,
para as nossas questões práticas de vida, a gente percebe que realmente essas 7 leis que eu falei do Kybalion se aplicam a absolutamente tudo no universo, absolutamente tudo. Eu adaptei hoje para trazer aqui pro nosso tema, que era o amor de alma, como que a gente desvenda essas 7 leis do Kybalion, que às vezes parece algo muito surreal. Eu trouxe de uma forma bem prática aqui para aplicação, né, no relacionamento afetivo, mas a gente pode aplicar isso para tudo na nossa vida, né? São 7 leis aqui que, se a gente seguir, a gente percebe que absolutamente tudo faz sentido. Então, que a gente lembre, né, de começar pela gente e fazer a nossa parte, aquilo que nós temos controle, que está ao nosso alcance, para que a gente também, além de evoluir de uma forma individual, a gente também vai auxiliar o nosso entorno e quem está ali à nossa volta e, consequentemente, vamos elevando gradativamente a vibração do planeta, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, sugestão, fiquem à vontade, gente. Se não, né, eu agradeço muito aqui a presença de vocês. Na semana que vem, a gente tem um tema delicado para falar, que também ganhou na minha enquete aí de umas semanas atrás, que é como se blindar de relações tóxicas e abusivas, né? Ou como sair de relações tóxicas e abusivas. Esse tema acabou vindo na minha enquete e vocês votaram para falar sobre isso. Acabou sendo antes desse evento, desse fato que a gente tá vendo aí que aconteceu com a Ana Hickman, né? E eu acredito que esse também é um tema bem importante pra gente falar. Então, o tema da semana que vem é esse tema que vai ser um tema sensível, né? Relações tóxicas e abusivas, mas eu acredito também que é importante a gente ter conhecimento sobre isso. Acredito que muitos de nós já passaram ou muitos estão em relacionamentos tóxicos e abusivos, e quando a gente tem conhecimento sobre isso, a gente pelo menos dá o primeiro passo de entender o que está acontecendo na nossa realidade, para que, se a gente está vivenciando isso, a gente consiga identificar e pedir auxílio, porque na maioria das vezes não é possível sair de uma relação tóxica e abusiva sem ajuda, sem apoio, muitas vezes inclusive profissional, ou então que a gente saiba, entenda, perceba e tenha conhecimento para se blindar se a gente está entrando numa relação tóxica e abusiva, para que a gente não se aprofunde nela, porque nós saímos com o nosso emocional, mental e muitas vezes, inclusive, a nossa saúde física destruída quando a gente se envolve por um longo período em relações desse tipo. Então, apesar de ser um tema sensível, vai ser o tema da live terapia da próxima terça-feira. E eu sei que muita gente também tem interesse nesse tema, tá bom? Eu acho que é isso, gente. Eu agradeço muito, muito. Eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído, que eu tenha trazido um pouquinho de esclarecimento sobre o Kybalion, o que é o Kybalion, o que são as 7 leis do Kybalion e como que a gente pode adaptar para viver esse amor de alma, que é o que a gente busca aqui. Ah, que legal, Edu. Obrigada. Brigadão. Eu acho que eu consegui destrinchar um pouquinho. Não ficou tão, né, apesar de ser bastante informação, mas eu acho que eu tentei trazer de uma forma mais didática aqui pra gente usar no nosso dia a dia. Vou deixar a live salva ali no meu feed e também lá no meu canal do YouTube. Quem quiser me seguir por lá, é só jogar lá Vida Bem Feliz também. Eu já falei, meu canal é bem grande por lá. E ó, eu agradeço de coração a presença de vocês nessa terça-feira e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Ó, um super beijo, boa semana. Estamos já no finzinho do ano. Se cuidem e até semana que vem. Tchau, tchau.